poucos participantes, mas eu acredito que nós vamos melhorar a comunicação. A gente, primeiramente, eu estava até falando com a Avelar, e realmente nós precisamos divulgar mais o trabalho, divulgar nas redes sociais, divulgar no decorrer da semana, convidando o povo, mostrando a importância de participar, né? Mas acredito que vai ser bênção, em nome de Jesus. O presbítero César aqui diz que hoje vai ser, como é aí, ô presbítero? Vai ser bênção Alto nível. pura, alto nível. Tem muitos pastores aí. Amém. É isso aí. Amém. Nós vamos dar início aos nossos trabalhos, já vamos começar, até porque nós temos um conteúdo a ser programático, a ser passado, ministrado, e o nosso conteúdo hoje é um pouquinho mais extenso, mas é muito bom também, né? Se a pastora Alessandra e a pastora Eliane não participar hoje, porque hoje funciona o grupo dela. Não, elas estão aí, pastor. Estão aí? Estão. Então é na próxima segunda, então. Elas estão aí, porque, já. Então, tá bom. Então, tá. Pastor, nós já fomos lá, conseguimos chegar a tempo. Nossa, que dedicação Olha, é essa, hein? Olha o professor, o senhor pode encher de orgulho, que os alunos estão querendo te ouvir, hein? Nós fomos 6h30 para chegar a tempo, para participar. Tá. Outro detalhezinho, pastor Saulo, presbítero Viveiro, o Ministério de Louvor está trabalhando, talvez o pastor Saulo esteja sabendo disso, está tendo uma necessidade de se unir na segunda-feira, por alguns detalhes e tal, mas nós estamos aguardando uma posição do pastor Levi, tá? Porque a gente quer que as pessoas participem mais também, tá bom? Uhum. A Cida, outras pessoas me falaram que não vão poder entrar por causa disso. Falei, não, amém. Tem a esposa do irmão lá da oficina, como que é, e ele também gostam de participar da oficina aqui de lanternagem. Alisete. Eles também participam todas as pessoas estão super interessadas, elas comentam muito, está sendo muito bom. É só, às vezes, é questão de detalhe. Agora, pastor Saulo, presbítero Viveiro, nós temos esse material gravado? Sim, pastor, está sendo gravado, o César grava e posta lá no site da igreja. Todas as reuniões está sendo colocado. Está sendo colocado nos grupos da igreja e tudo? Sim. Na verdade, eu não coloco no da igreja mesmo, né? Acho que tem... o único que eu não coloco é o da igreja. Eu vou pedir o pastor Devani para poder colocar o senhor lá, para o senhor ter acesso, para o senhor postar, tá bom? Tá bom. Não, então tá bem. O Alexandre também chegou aí, né, Alexandre? A graça e a maravilhosa... Senhor, querido, tudo bem? Estou aqui atento aqui. É a graça e a maravilhosa paz do Senhor, não é? A maravilhosa graça e a doce paz. Meu Deus. Amém, Alexandre. Deus abençoe, querido. Em nome de Jesus. Pastor Saulo, isso é porque ele vai tirar os pinos da costela todinha. Amém. Amém. Queridos, nós vamos iniciar, amém? É muito bom falar com os irmãos, mas vamos aproveitar para orar. O César estava comentando conosco no início, para nós estarmos orando também por Israel, né? O país Israel lá, porque está em guerra e nós sabemos que Israel é o centro das atenções, né? E nós, como cristãos, nós temos que orar pela nossa nação lá, Israel, pelo povo israelense. Então, assim, para que o Senhor venha trazer paz sobre aquela nação, trazer paz sobre aquele povo, em nome de Jesus, amém? Então, nós vamos orar e orar pelo início e também pelo Israel. Pai, eu quero neste momento, Senhor, te louvar. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos em teu nome.
de poder ter a oportunidade de compartilhar da tua palavra, de poder estar junto com os meus irmãos, de poder comungar, Senhor Jesus, aleluias, da tua palavra, de poder, Senhor Jesus, declarar o quanto o Senhor tem sido bom conosco a cada semana, a cada dia, a cada reunião, o aprendizado que nós estamos tendo. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, Pai, através destes encontros, nas nossas vidas, na vida da tua igreja. Pai, nós oramos, intercedemos pelo país Israel. Senhor, o teu sangue tem poder, Pai, sobre aquela nação. Senhor, que haja paz sobre aquela nação, ó Espírito Santo de Deus. Senhor, venha, Pai, aleluias, dando, Senhor Jesus, livramento, Senhor. Senhor, que haja paz entre aquelas comunidades, que o Senhor Jesus tenha misericórdia, Senhor. E em nome de Jesus, nós clamamos pelo milagre do Senhor, para que haja paz, Senhor Jesus, entre aquelas nações. Em o nome de Jesus, nós abençoamos e declaramos, Senhor, a paz do Senhor Jesus sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Em o nome de Jesus, Pai, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Amém, Avelar? Fica à vontade. Amém. O conteúdo hoje é mais extenso, então vai ter que ser um pouco aí sucinto em algumas coisas para dar tempo do debate. Amém? Amém. Deus Amém. abençoe. Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Hoje nós vamos falar da fé e trabalho, lembrando que o livro de Tiago não vem para edificar nem a si mesmo, muito pelo contrário, que o Tiago bate muito com aquelas pessoas que fazem acepção de pessoas, aquele grupo de pessoas que edificam ou exaltam personalidades, enquanto que a personalidade a ser exaltada é Deus. E aqui o trabalho é o mesmo. Tiago impulsiona o povo a trabalhar, a fazer algo em favor da obra de Deus, porque fica evidente que nós não podemos fazer nada para Deus. O que é que Deus espera de nós? O que é que nós podemos fazer em favor de Deus? Absolutamente nada. O que nós fazemos em favor do reino. Então, quando eu me dedico a uma obra na igreja, uma obra na minha comunidade, uma obra inspirada por Deus, né, pelo Espírito Santo, ou quando eu faço uma obra mesmo na minha casa ou no meu trabalho, tudo que fizeres, fazei com amor, como se fizesse a Deus e não aos homens, diz Tessalonicenses. Então, nós precisamos ter esse entendimento, que a obra que Tiago vem falando não é uma obra mundana, não é aquela obra que agrada homens ou grupo de homens, mas é uma obra que agrada a Deus, porque nós vamos ver também que quando eu não pratico as obras de Deus, então eu estou apostatando na fé, ou seja, eu estou negando a fé em Cristo Jesus, estou me afastando da obra dele. Então, eu preciso ter essa convicção para direcionar meus passos nesse caminho. Hoje nós vamos falar do encontro... Espera um pouquinho. Hoje é o nosso 8º encontro. Nosso tema está em Tiago, capítulo 2, versos 14 ao 26, e nós vamos começar com a nossa leitura, como sempre. Então, o primeiro tópico que nós vamos ver é a fé morta, que está nos versos 14 ao 17, que começa dizendo: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Então, nós já temos uma polêmica aqui que nós vamos dissecar daqui a pouco. Muita gente confunde essa passagem, entendendo que Tiago está dizendo que a salvação vem pela obra, e inclusive isso foi questão de se discutir ou motivo de se discutir se Tiago deveria ser um livro da Bíblia ou não, mas nós vamos ver que não há contradição no que Tiago diz. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, então está falando de uma situação fática, né, um caso real, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras.
Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É o que diz Tiago. E nós vamos entender isso aqui, por quê? Porque nós vamos ver, inclusive, a situação de Abraão, os grandes heróis da Bíblia, né? Qual que foi a salvação que eles tiveram? Veio por meio da fé ou por meio das obras? Então, isso também será dissecado aqui à medida que a gente avançar no nosso estudo. Agora, fazendo as reflexões, Mateus capítulo 7, versos 3 ao 5, fala do argueiro que está no olho alheio. E aí eu vou voltar para a gente ver aqui o que Tiago vem dizendo. Que aproveita alguém se disser que tem fé e não tiver as obras? Ora, quando nós temos, e nós falamos isso aqui lá no início do nosso estudo, me parece que ainda no capítulo 1, o que adianta se eu tiver uma fé ou se eu tiver uma crença e eu guardar essa crença na minha mente, ou como muitos gostam de dizer, no meu coração? De que proveito isso terá para o mundo? De que proveito isso terá para o meu semelhante? Jesus diz, deixe vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino dos céus. Também ele diz, tudo que fizeres a esses pequeninos, a mim que estão fazendo. Então, a única forma da gente dar uma resposta para Jesus, do seu sacrifício, é fazendo pelo nosso semelhante, porque para Jesus nada nós podemos fazer. Não há nenhuma obra, nenhuma atividade que nós podemos exercer que venha diretamente a favor de Deus ou de Jesus Cristo. Não há. Então, tudo que nós podemos fazer é através do nosso semelhante. E as nossas obras, elas têm que ser no sentido de confortar, de aliviar o sofrimento do próximo. Eu disse também aqui, a respeito de Lucas, me parece que 4, onde Jesus desce do barco e vê aquela multidão, se compadece da multidão e age em favor da multidão. Se nós formos olhar em toda a Bíblia, sempre foi assim. Você não vai conhecer na Bíblia nenhum profeta pela fé puramente, mas sim pelas atividades que ele exerceu ou pelas obras que ele fez. A parábola da figueira, em Lucas 13, 1 ao 9, reforça esse pensamento quando Jesus ele vai àquela figueira que não produzia fruto e mandava arrancar. Mas aqui havia um contexto. Jesus estava falando justamente das pessoas que não praticavam a palavra, aquelas pessoas que não exerciam a sua fé. E a fé que não é praticada, que não é exercida, eu vou voltar novamente lá no texto, lá no verso 18, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Então, essa fé, ela não se revela sem obras. A fé não se revela, ela precisa ser aparente ao mundo, porque o mundo precisa ver para crer, como foi lá com Tomé, né, que precisou ver as chagas de Jesus Cristo para acreditar que era o Cristo realmente. O mundo é cético, o mundo vive na dúvida, no questionamento, né? E a gente vê isso com muita frequência hoje, com muita exatidão. Então, a gente precisa ser dirigido pela fé, e essa fé precisa ser encapsulada, né? Acho que é o melhor termo, encapsulada num amor, um amor verdadeiro, que é aquele amor de Jesus Cristo, e nós vamos ver isso também. O impulso de Abraão em atender aquele chamado, havia muita fé na conduta de Abraão, com certeza, mas nós vamos perceber que não havia um amor verdadeiro como é o amor de Deus. Talvez sim, algum amor mundano, um amor filos, né? Mas não o amor ágape, não estava presente, porque não é próprio do homem ter esse amor que é de Deus, o amor que vem de Deus, e nós vamos entender isso mais detalhadamente à frente. Eu estou passando aqui rapidinho, porque nós começamos com 20 minutos de atraso, e eu combinei com o pastor que nós não vamos estourar o tempo hoje. Então, eu quero deixar aberto aí, para quem tiver alguma dúvida que for remanescendo, vai anotando, e no final a gente vai esclarecendo essa dúvida. Então, eu vou passar bem rápido mesmo para cumprir o nosso tempo. Orar e não agir configura um falso amor. Um amor que cuida só de si. Um amor arrogante. Por que um amor arrogante? Um amor que cuida de si? Porque esse amor, ele não impacta ou não gera efeito na vida do semelhante. Então, eu digo que amo, mas eu amo para mim mesmo.
né? Isso é como o marido que tem um sentimento possessivo pela esposa e ele confunde aquilo com amor. Não, eu amo tanto minha esposa, eu não quero separar dela. Essa semana, um rapaz matou a esposa, né? Não sei se eram casados, mas conviviam juntos, porque ela resolveu deixá-lo. Isso é amor? Que amor é esse? Isso parece mais egoísmo. Então, a gente corre um risco no nosso relacionamento com Deus de, às vezes, estar acreditando estar muito próximo de Deus, mas não é isso. Nós estamos julgando o nosso semelhante, por isso do argueiro no olho, né? Nós estamos avaliando a conduta dele com o nosso intelecto, com o nosso conhecimento. Eu sei muito da palavra, eu oro, eu vou para a igreja, eu jejuo, eu não falto a nenhum culto, quer dizer, cumpro todo o rito da igreja. Mas no meu relacionamento com Deus é falso, porque eu não revelo esse amor. E como que é que eu revelo esse amor? Da mesma forma que eu revelo a minha obra, através do próximo. Não adianta eu dizer que amo a Deus, porque eu não posso fazer nada a Deus. Mas quando eu digo que eu amo o meu semelhante, eu me movo na direção dele. Então eu vou e faço algo em favor daquele semelhante. O amor se prova, nós vamos ver isso também mais à frente. Não existe amor que não pode ser provado. Nós precisamos ter esse discernimento, porque muitas vezes essa palavra que eu introjeto na minha mente, e às vezes eu confundo que ela está no meu coração, e não está. Ela está só na minha mente. E eu uso aquele conhecimento como régua para fazer medição dos crentes da igreja. Ah, fulano não é tão fiel, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Então, o que eu devo entregar para o meu semelhante, para o meu próximo, é o amor que eu tenho. E esse semelhante não é só o meu irmão lá da igreja ou as pessoas que convivem comigo na minha casa. São todos indistintamente, porque a graça que Jesus Cristo concedeu, ele concedeu indistintamente. Nós vamos entender isso. Ora, mas como que Tiago diz que sem as obras não há salvação? Nós vimos isso lá, né? Vamos voltar novamente só para a gente checar isso. Porventura a fé pode salvá-lo, diz lá o verso 14. E aí a gente fica nessa incógnita, né? Assim também a fé, lá no verso 17. Se não tiver as obras, é morta em si mesmo. E aqui eu quero chamar a atenção para esse si mesma. Quer dizer, é reflexiva. Tiago não está dizendo que a fé não existe naquela pessoa que cumpre todo o rito da igreja. Às vezes a fé dela é até legítima, mas é uma fé morta. Por quê? Porque ela muitas vezes cria apostasia. A pessoa se afasta de Jesus Cristo, ao invés de se aproximar dele. E como nós estamos falando, pela fé mesmo, não é por outro motivo, não. Ele acredita tanto que ele passa a ser mais santo que o santo do santo. Não, essa pessoa não tem condições, essa pessoa embriaga, essa pessoa trai a esposa, essa pessoa, quer dizer, nós julgamos. Não estou dizendo que nada daquilo é santo e é permitido, não é isso. Nós não podemos usar a palavra de Deus para medir o outro, nós temos que medir a nós mesmos. O amor de Deus é universal e é para todo mundo, mas o julgamento de Deus é só para alguns. A quem tem misericórdia, será dado misericórdia. Para estes não haverá julgamento. Nós vimos no encontro passado. Então, a misericórdia de Deus nos dispensa do julgamento. Agora, nós agimos de forma diferente no mundo. O nosso julgamento é universal, mas o nosso amor é seletivo. Quer dizer, nós invertemos o processo que Jesus expôs e trouxe para nós e colocou como condição para a nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando eu tomo essa palavra reflexiva para mim, então eu vou entender que da forma que a fé existe, mas não causa efeito, ou seja, ela é moribunda, ela está morta, ela não tem vida, da mesma forma, se eu ajo de forma egoísta, né, usando a lei ou usando a palavra de Deus para condenar o meu próximo, e o amor universal de Deus só serve para mim, o perdão de Deus só serve para mim, então eu não estou vivendo conforme a palavra. Então eu estou sendo egoísta, arrogante, e a minha fé é morta.
Então, é um sentido muito tênue e, por isso, um tanto confuso. Mas eu preciso entender isso. O amor de Deus é universal, mas a condenação não. Como que eu posso fazer o contrário? Eu posso ter uma condenação ou um julgamento que é universal, mas um amor seletivo. Então, eu não estou sendo coerente com o ensinamento de Jesus Cristo. E eu só vou revelar, repito, para que não fique dúvida, o meu amor quando eu pratico alguma coisa em favor daquele que padece. Então, eu preciso revelar o amor de Cristo fazendo algo que seja realmente produtivo. Perceber o outro é fundamental. Ver as suas carências também. Mas os defeitos, nós devemos olhar primeiro o nosso. O nosso defeito, aí sim eu uso a palavra de Deus para me medir. Será que o meu comportamento está sendo coerente com a palavra? Será que eu estou praticando aquilo que eu aprendi? Será que eu estou vivendo de forma cristã? Será que eu estou praticando o que Cristo quer que eu pratique? Então, para mim, sim, o julgamento. Para o próximo, o amor, o perdão, a misericórdia. Isso nós temos que ter em mente e vivenciar no dia a dia das nossas vidas. Jesus amou até a morte, é o amor incondicional, mas nós amamos até a oração. Sabe o que significa isso? Eu vou para a igreja, não, eu vou orar por ti, irmão. Deixa que eu oro. Eu vou orar, eu oro por você. E no fim do dia, nós nem lembramos quem são as pessoas para quem nós falamos que iríamos orar. E isso não vai produzir efeito. Então, nós estamos sendo como os fariseus, nós estamos sendo falsos, nós estamos mentindo, enganando as pessoas, mas Deus não será enganado. Deus está vendo aquele comportamento. Então, se eu digo que vou orar, eu preciso orar pelo meu semelhante. Mas quando eu digo que vou orar, eu preciso também ter compaixão dele, ou seja, acolher o seu sentimento, guardar o seu sentimento no meu coração e me mover em favor daquele que padece, em favor do seu sofrimento, no intuito de minorar o seu sofrimento. E às vezes nós podemos fazer isso de forma tão insignificante, nós precisamos e podemos fazer, mas nós nos esquivamos disso. Por quê? Porque eu quero ir na igreja, eu quero orar, eu quero ouvir a pregação e até arrepio com louvor, mas eu só quero receber. Eu recebi, eu vou para casa, está tudo bem, eu não tenho mais compromisso, nem com a igreja física, o prédio que está ali, nem com a igreja do Senhor, aquela igreja universal, que é feita de pessoas que creem realmente em Deus. Fazei prova de mim, disse Deus. Fazei prova de mim. Deus disse isso. Se não abrirei as janelas do céu em seu favor. Por que Deus disse isso? Porque o amor de Deus é universal e incondicional. E o amor verdadeiro, ele se prova. Ele está sujeito à aprovação. E ele sai com louvor dessa aprovação, porque ele não é derrotado. Ele consegue reverter qualquer sentimento, qualquer dúvida quanto à sua existência e à sua veracidade. Então, nós precisamos entender que o amor verdadeiro e legítimo, ele pode até nascer no meu coração, mas ele só se manifesta através da ação. Eu preciso produzir algo em favor daquele que eu amo. Eu não posso ter aquele sentimento de possessão, como eu disse, do cônjuge que chega ao ponto de matar o objeto do seu amor, ou seja, aquela pessoa a quem ele declara amor. Como é isso? Que você diz que ama, mas é capaz de tirar o maior bem que aquela pessoa tem, que é a própria vida. Eu conversava com a Júnia ontem, acho que ontem ou antes de ontem, a respeito do suicida. A polícia chega e a pessoa está com a arma na cabeça, vai se matar. O que é que a polícia pode fazer? Você corre o risco de avançar contra aquela pessoa para tomar a arma dela e ela atirar em você. Você não pode atirar nela porque ela quer se matar. Então, você vai virar um homicida tirando a vida de um suicida. Então, qual que é a reação que a polícia tem diante de um suicida? Então, agora eu me perdi. A respeito do amor, né, que se prova, que eu estava falando.
Então, demonstrar o amor ao próximo. Eu me lembrei, pastor, obrigado. Eu estava falando do maior bem que a gente tem. O maior bem que a gente tem é a vida. Então, quer dizer, a pessoa que quer tirar a própria vida, o valor dela é insignificante. Ela não tem valor na vida dela, ela não percebe valor na vida dela. Então, nós não podemos praticar ou viver desse relacionamento de amor sem que a gente tenha uma atitude que seja coerente com o amor revelado. Agora, se eu quero tirar o maior bem dessa pessoa, eu estou fazendo justamente o contrário. Eu estou 360 graus em atitude diversa daquele que quer provar o amor. Eu estou provando completo desamor. Porque se a pessoa não corresponde ao meu amor, então eu estou disposto até a tirar a vida dela. Então, é essa a percepção que eu queria passar aqui a respeito da vida, o bem, o dom da vida, né? E o amor que nós mostramos para a pessoa. Uma pessoa que se dispõe a tal agressão, ou que seja uma agressão ainda irrisória, uma agressão verbal, por exemplo, não está revelando amor. O amor é aquele que doa, aquele que entrega, como foi o amor de Jesus Cristo por nós. Um amor universal e um amor que não faz distinção nem acepção de pessoa. É esse o amor que nós precisamos ser portadores dele, aquele amor que move em favor do próximo. A fé inerte não prova a sua vida. É o que Tiago disse, né? A fé sem obras é morta. Então, a fé que está parada, que não se move, que não age, ela não tem vida em si mesma. Mas a inércia revela a morte. Então, ainda que seja uma fé que aparentemente se manifesta no culto da igreja, ela é uma fé que está morta, que está latente, ela existe. Ela está lá no coração da pessoa, mas ela não é capaz de se exteriorizar, de se manifestar para o mundo. E quando eu digo se manifestar para o mundo, eu estou dizendo se manifestar para o reino. Nós vamos entender isso mais na frente também. Deus tem um propósito, né, com a vinda de Jesus Cristo, que era trazer a redenção, o perdão dos pecados, com a redenção trazer a salvação, mas com a salvação criar um grupo de pessoas, eu chamo de família, criar uma família para Deus, uma família que vai morar no céu, que vai coabitar, conviver, se relacionar. E essa fé que eu tenho, ela precisa se provar viva, trazendo este céu, essa convivência, essa família aqui para a Terra. Manifestando Deus através das minhas atitudes, revelando o mesmo amor de Deus, aquele amor universal e incondicional, revelado na cruz, ele precisa estar presente na minha vida e ser impactante para o mundo, para o reino, para a constituição do reino, que é essa família que Deus está construindo através das nossas vidas. Então, é essa a nossa missão, revelar o amor de Deus. E para revelar o amor de Deus, que se prova, eu preciso respeitar o meu semelhante, eu preciso respeitar o meu próximo. Morta em si mesma é reflexivo, como eu disse. Nos revela que a morte está dentro dela. Então, é muito pior do que aquela morte natural, né? A morte natural é a morte do corpo, mas o espírito se salva. O espírito é levado. Agora, a fé a fé sem obra, ela é morta em si mesma, quer dizer, ela é morta por dentro. A alma dela não está preservada. Assim é a nossa vida. Se eu não tenho atitude, então a minha inércia revela a minha morte. Então, por dentro, eu já estou morto. Então, a minha fé é falsa. Eu manifesto a minha fé no culto, eu manifesto a minha fé na convivência com os próximos, dizendo que amo a Deus, que acredito na salvação, que acredito no sacrifício da cruz, mas nas minhas atitudes eu permaneço inerte, morto, porque, na verdade, exteriormente, eu estou habilitado a manifestar a fé, a dizer que tenho fé, mas no meu interior, a fé não me motiva,
A minha fé não me faz mover no reino de Deus. Ela é vazia de vida, isto é, ela não produz efeitos que não a morte. Por quê? Porque se eu estou morto por dentro, eu não consigo agir conforme a palavra de Deus. Então, a tendência é que a minha fé se enfraqueça ao ponto de que me leve à morte espiritual. Então, o meu espírito, que poderia ser preservado após a minha morte natural, ele não vai ser preservado. Ele vai ser condenado. Por quê? Porque a minha fé morreu muito antes de mim. Ela não foi preservada. Os demônios creem que estremecem. Versos 19 e 20. Tu crês que há um só Deus e faze bem. Também os demônios creem que estremecem, muito mais que crer. Os demônios, eles conhecem a Deus, eles conhecem a Jesus Cristo, eles conhecem o Espírito Santo. Vamos lembrar que Jó dizia, né, que os anjos vieram ter com Deus e o diabo estava entre eles. Também lá em Lucas, me parece que 22, 32, Jesus fala, ainda hoje o demônio procurou a Deus para peneirá-los, mas eu intercedi por vós. Então, os demônios conhecem Deus pessoalmente, se relacionam com Deus, buscavam a Deus, tinham essa oportunidade de estar na presença de Deus, mas a sua arrogância, a sua impertinência fizeram com que eles se afastassem de Deus. Então, a crença dos demônios vem da certeza que eles têm de que Deus existe e do que Deus é capaz, mas ainda assim apostataram, ou seja, negaram, afastaram-se de Deus. Afastaram-se de Deus ao ponto de não conseguir retornar mais para a presença do Pai. Eles tiveram uma fé morta, uma fé que não fazia obras, e nós vamos ver isso. Que obra que o demônio faz a não ser obras malignas? E nós vamos entender isso também, que o próprio Jesus disse, né? Aquele que pode, aliás, Tiago 4,17, aquele que pode fazer o bem e não faz, já escolheu fazer o mal, né? Já está fazendo o mal. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? A fé é provada pelas obras que produz. A fé é a causadora da obra, e a obra é a conclusão da fé. Então, existe um conjunto a ser complementado. A conversão pela fé é o início. Então, eu acreditei em Deus, eu recebi o sacrifício de Cristo. Ótimo, beleza, você já está no caminho, mas eu preciso concluir. E para que eu conclua essa conversão, eu preciso praticar. Nós vamos ver isso mais detalhadamente. A fé é o princípio da nossa conversão, ou seja, da mudança. Eu bebo, eu traio, eu agrido, sou violento, eu falto ao trabalho, finjo, né? Finjo doença, eu minto, e aí eu me converto. Esse final de semana, na sexta-feira, eu tive a oportunidade de ir em Brasília, numa reunião, encontrei com uma pessoa pública, muito conhecida, e essa pessoa se diz convertida, foi batizada no sábado. E aí houve um pastor que questionou a conversão daquele homem. E eu disse, olha, nós não podemos questionar a conversão de ninguém, só Deus pode questionar essa conversão. Nós não temos competência para isso, é o argueiro no olho do nosso semelhante. Primeiro eu olho para mim, depois eu olho para o próximo. E essa conversão é um início de mudança. A igreja está cheia de pecadores, não tem santo na igreja. Não existe santo na igreja. Os pecadores, eu costumo dizer, qual a diferença das pessoas que estão na igreja das pessoas que estão no mundo? É só o arrependimento. E a luta diária para não pecar. Porque vão pecar, indubitavelmente, mas permanecem na luta, na constância de buscar a Deus, de conhecer a palavra e de praticar esta palavra. Porque quando ele pratica, aí sim, ele conclui o processo de conversão. Porque, como eu disse, o diabo praticava obras, ainda que obras malignas, né? Desviou do caminho de Deus, da presença do Pai, se afastou ao ponto de não retornar,
e aí começou as práticas das más obras. Mas, quando eu me converto, então eu começo a deixar essas más obras, que são mundanas. E aí eu volto, faço um processo contrário, que o diabo já não pode fazer, que é de me aproximar de Deus e combater todos os dias o pecado que habita em mim. Como? Resistindo ao diabo, e o diabo fugirá de vós. É assim que a Bíblia nos diz. A obra de nossa fé revela Cristo ao mundo. Como eu disse, você não vai pegar um grande profeta na Bíblia e dizer qual o tamanho da fé dele sem passar pelas obras que ele praticou. Também nós vamos falar disso quando nós formos falar de Moisés daqui a pouco. Aliás, de Abraão. Ter fé nos salva, mas não nos torna útil para o reino que quer alcançar os outros. Lembra que eu disse da família que Deus está construindo? Veio primeiro o perdão, a misericórdia de Deus, a graça através de Jesus Cristo, a redenção dos pecados, a salvação, a vida eterna, onde nós vamos constituir uma família, a família de Deus. Nós vamos morar na casa de Deus, onde há um lugar preparado para cada um de nós. Então, a nossa convivência vai ser uma convivência harmônica lá no céu. Regida pelo amor de Deus, esse amor universal e incondicional. Então, eu preciso trazer esse amor aqui para a Terra. Quando eu me torno representante de Cristo ou embaixador do reino de Deus, eu tenho uma missão. O embaixador não sai lá do país dele e vem para uma terra distante para passear. Ele não vem fazer turismo. Ele vem aqui representar a sua nação, defender os interesses do seu país de origem. Nós somos estrangeiros aqui nessa terra, nós somos embaixadores do reino de Deus. Então, se eu tenho fé e acredito na minha salvação, ótimo. Eu tenho a salvação de Jesus Cristo é universal também e irrevogável. No entanto, se eu não manifesto, se eu não ajo de acordo com a palavra, então eu não estou representando o reino de Deus aqui na terra. Então eu não sou útil para o reino de Deus. Eu estou vivendo fora daquele contrato ou daquele compromisso que foi feito na cruz. Então, se eu aceitei aquele contrato, aquele compromisso, se eu aceitei a missão de ser embaixador, eu tenho que cumprir bem o papel de embaixador. Eu tenho que representar Deus, e eu só vou representar Deus quando eu trago o amor de Deus, que é universal, que vai reger as nossas vidas lá no céu. Eu tenho que trazer esse amor para cá e começar a desenhar o céu, a vida que Deus preparou para nós aqui nessa terra. E eu vou fazer isso através do amor, que se manifesta ou se prova nas obras. E essa obra decorre da minha conversão, quando eu comecei a deixar a vida mundana, os pecados, e buscar uma nova vida. Então, por pior que seja o pecado, daquela autoridade que eu disse lá na semana passada, na sexta-feira, por pior que seja o pecado, por pior que seja o pecado daqueles presos que estão lá na agência prisional, se eles converterem, eles podem deixar a sua vida de pecado e buscar uma nova vida, uma nova experiência e uma nova oportunidade. E não sou eu que vou apontar o dedo e dizer que isso está certo ou não está certo, que isso é verdadeiro e legítimo ou que não é. Mas o certo é que o convertido, seja ele qual grau de pecado ou de desvio de conduta, ele não vai provar a sua conversão, a sua fé e o seu amor, se não for por obras, por conduta. Então, ele precisa modificar a sua conduta. A sua conduta precisa ser alterada, porque o amor que introjetou nele, a graça de Jesus Cristo, que é o dom da salvação, que ele recebeu pela fé, então, ela precisa transformar as atitudes daquela pessoa nova convertida. Quem tem mais fé que o demônio? Nós precisamos pensar nisso. Nós temos um relacionamento com Deus pela fé, nós oramos, nós conversamos com Deus e nós falamos que conhecemos a Deus. Agora, o diabo, ele convivia com Deus, do lado de Deus todos os dias.
O que a gente busca a duras penas, que é conhecer Deus, nos aproximar dele, ter intimidade com ele, o diabo recebeu gratuitamente. Gratuitamente. Mas do que serviu o conhecer Deus para o diabo? De que serviu para o demônio conviver com Deus e saber do poder de Deus, a não ser para ter inveja e cobiçar aquele poder, aquela autoridade para si? Então, a fé sem a obra, ela pode nos afastar de Deus, ao contrário de nos aproximar dele. Foi o que aconteceu com o diabo. Por isso que Tiago diz, tu crês que há um só Deus? Faze bem. É até necessário. Mas os demônios também creem. Os demônios conhecem Deus e sabem de que Deus é capaz. Mas isso não serviu de nada para eles. Então, a nossa fé, ela precisa se manifestar em obras para que ela revele a nossa mudança, o nosso comportamento. A fé sem obras pode nos afastar da salvação. Já falei a respeito disso, né? Quando eu não pratico aquilo que eu conheci, que aprendi, então eu estou me afastando de Deus, ao invés de me aproximar dele. A fé que deveria me ligar a Deus e fortalecer o laço, ela pode se tornar motivo do meu afastamento, quando ela não impacta a minha vida, não transforma o meu viver, e o meu viver não impacta o mundo. Eu tenho fruto, eu recebi o fruto quando eu tive fé, mas eu comi o fruto. Eu comi o fruto. Eu não fiz do fruto uma semente para que ela germinasse e produzisse novos frutos. Quando eu recebo o fruto que vem do meu semelhante, eu posso comer, eu posso utilizar o fruto, eu posso fazer uso dele, mas o que eu não posso é desperdiçar a semente. Eu preciso usar essa semente no meu coração para que ela germine e continue dando frutos. Esse é o sentido para que a gente possa ser transformador e impactante no reino. A graça redentora, ela é eterna. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele morreu por todos, indistintamente. E é irrevogável o decreto da salvação para todos aqueles que nele crê. Nós vimos aqui, né? Várias condições, aquele que nele crê, aquele que o ama verdadeiramente, como diz Tiago. Então, a graça redentora é universal e indistinta, mas ela é condicional ao meu aceitar. Eu preciso recebê-la. Eu me lembro que quando eu jovem, eu recebi um carro do meu pai. Meu pai, eu não tinha dinheiro para comprar o carro, meu pai me ajudou a comprar o carro, e aquilo que ele me ajudou, ele me doou. Então, me deu o carro. E o carro era meu. Não tinha dúvida. O carro era minha propriedade. Foi doado por ele. Meu pai me doou a graça. Vamos dizer assim. Então, aquele carro se tornou meu. Não havia como perdê-lo. E eu utilizava aquele carro. Eu usava aquele carro para não chegar atrasado no trabalho. Quer dizer, o carro me salvou. Me salvou do ônibus lotado, me salvou do atraso no serviço, me salvou de sair de madrugada de casa. Te salvou da carona? Te salvou da carona? Me salvou de várias coisas, né, pastor? Mas aí o que acontece? O carro foi roubado. O carro foi roubado porque eu negligenciei. Eu deixei o carro dormir no quintal, fora do quintal, né? Não estava na garagem, botei ele na rua e me esqueci de trancar o carro. O carro foi roubado. O carro deixou de ser meu? O carro era meu. Meu pai revogou a doação daquela graça? Não, ele não revogou. O carro continuou sendo meu, mas eu não usufruía dele. Aí sim, aí eu comecei a chegar atrasado, pegar ônibus lotado, sair de madrugada, às vezes ter que pegar carona. Então, eu já comecei a ter problema, porque a salvação daqueles problemas já não estava disponível mais. Mas passou algum tempo, pouco tempo, eu recuperei o carro. Eu resgatei aquele carro. Então, o carro continuou sendo meu. Meu pai não precisou de ir lá e falar, vou te dar o carro de novo. Não, ele já havia me dado. Ele nunca havia revogado. Então, assim é a graça de Deus. A graça de Deus não é revogável.
ela continua disponível, ela é nossa, mas eu preciso aceitar essa graça. Eu preciso introjetá-la no meu coração, e eu preciso vivenciar isso. E eu preciso vivenciar isso através do amor de Deus, aquele amor que concedeu a graça pelo sacrifício do próprio Filho. E aí nós vamos ver que há uma distinção muito grande entre o fazer por amor e fazer por fé. Eu faço por fé, porque eu acredito em Deus. Eu sei que Deus vai dar um jeito, eu sei que Deus vai consertar, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me compensa, Deus me salva. Isso não é amor, porque Deus deu seu Filho sem condição nenhuma. O que ele esperava de nós? Então, esse é o amor. Nós temos que fazer essa distinção também, desse amor ágape de Deus. Mais que conhecer a Cristo, os demônios sabem o que está reservado para eles. No entanto, eles não mudaram as suas ações. Assim, não há misericórdia onde não há misericórdia. Nós vimos isso aqui na semana passada. E a misericórdia é fruto do amor de Deus. É isso que nós precisamos entender. Só a misericórdia revela o amor. E quando a misericórdia vem, não há julgamento. Não há julgamento, não há condenação. É esse amor que nós temos que manifestar, como Deus manifestou o seu amor entregando Jesus Cristo. Não é pela condição. Eu vou fazer pelo meu semelhante, por quê? Porque eu vou receber algo em troca. Porque Deus vai me compensar. Isso pode até ser fé, mas não é amor. Não é o amor incondicional e universal que Deus revelou por nós. Obra que revela a fé, versos 21 ao 26. Porventura, o nosso pai Abrão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? E então, Abraão foi salvo pela fé ou pela obra? Essa discussão é antiga. Bem vês que a fé cooperou com as tuas obras, o que pelas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Sim, a fé de Abraão era legítima. Saia da terra da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei e eu farei de você uma grande bênção. As pessoas confundem, nem acham que Deus falou que ia abençoar Abraão. Não, Deus falou que ele seria uma bênção e através dele abençoariam muitos povos, como tem abençoado. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Por quê? Porque se Abraão não tivesse saído da terra da sua parentela, mesmo acreditando que Deus falava com ele e falava a verdade, nós conheceríamos Abraão hoje? Alguém falaria de Abraão? Haveria algum livro escrito sobre Abraão? Nós só conhecemos a fé de Abraão porque ele obedeceu. E ele obedeceu pela fé, não por amor, um amor universal e incondicional. Porque ele acreditou que Jesus, que Deus faria alguma coisa no último instante. Ele acreditou que Deus reverteria aquela situação. Ele acreditou que Deus cumpriria a sua promessa de fazer dele uma grande nação e, através dele, abençoar todas as famílias da terra. Porque Deus sempre fala em família. Por isso que nós cristãos temos que defender a família. A família é uma bandeira que nós carregamos com muita força, com muita disposição. Por quê? Porque é projeto de Deus. Então, através daquele gesto de Abraão, de sair da terra da sua parentela, do meio da sua parentela, aquele gesto de Abraão de levar seu filho para o sacrifício, revelou a fé de Abraão e transformou toda a humanidade. Porque a partir dali, a história do povo de Deus começa a ser construída. É verdade que começou lá com Adão e Eva, não vamos negar isso, mas veio o dilúvio, né? Vieram as apostasias, e aí Deus escolhe um povo para ser o seu povo, para ser a sua família, e através daquele povo alcançar a toda a humanidade. Verso 23, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, o que imputou a justiça a Abraão
Foi a fé. A fé que ele teve fez com que ele se tornasse justo ou justificado pela fé. Já não havia mais condenação sobre ele. Mas essa fé só se revelou através da sua obediência, da sua obra. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, por causa daquilo que eu disse. A fé, a conversão, é o início da mudança. Ele é o princípio. Mas eu preciso praticar a obra, porque a obra revela a conclusão da manifestação da fé em mim. A conclusão dessa transformação, ela vem quando as minhas atitudes se tornam coerentes com os ensinamentos da palavra de Deus. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Ou seja, quem era Raabe nesse contexto? Uma pecadora? Uma integrante daquele povo que era inimigo do povo de Deus? Que se levantava contra o povo de Deus? Como souberam que ela acreditava no Deus verdadeiro? Como que puderam identificar em Raabe uma pessoa de fé, se não pela obra dela, pela atitude dela de ajudar no cumprir aquela missão dada por Deus, em fazer algo em favor do reino, porque o reino se construía. Então, Raabe também, como Eliseu também, como Elias também, como Davi também, e nós podemos seguir por toda a Bíblia. Toda fé, toda grande fé, todo grande herói da Bíblia só revelou a sua fé quando ele colocou a sua fé em ação. E a ação é obra. Não existe ação na inércia. A inércia só revela a morte. O que revela a vida é a ação, é o agir, é o mover. E o mover em favor do outro e na forma da palavra de Deus. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, lembra que eu falei do espírito lá atrás? Assim também a fé sem obra é morta. Como a obra sai da fé, a fé fica como um corpo morto. Quando o espírito sai do nosso corpo, o nosso corpo está morto, está condenado. O destino é a podridão, é enfraquecer-se e ser destruído. A fé é que salvou os grandes heróis da Bíblia. Não houve salvação na Bíblia que não fosse pela fé. A fé que se manifestava através da obra. Não é a obra que tenha... Não é que a obra tenha salvo Abraão, mas revelou a sua fé. Quando ele cumpriu todos aqueles manifestos, todas aquelas orientações de Deus. E aí eu quero repetir aquilo que eu disse. Abraão fez porque ele acreditou. Então a fé é acreditar realmente naquilo que Deus diz. Ele acreditou. E ele obedeceu. Quando ele obedeceu, ele praticou. Né? Ele praticou aquilo que foi orientado. Mas ele fez porque ele acreditou. Ele esperava que Deus realmente fosse cumprir. Né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção das que se esperam. Então, Abraão teve convicção que a palavra de Deus se cumpriria, ao contrário do que Deus fez quando entregou Cristo. Deus entregou Cristo sem esperar nada, porque nós não poderíamos fazer nada por ele. Então, é esse amor que precisa nos motivar. Nós somos incapazes, é óbvio, nós somos incapazes. Nós sabemos que nós vamos cair, mas nós precisamos nos levantar todos os dias. Para isso veio o Espírito Santo, para nos sustentar e nos conduzir nessa luta diária contra o pecado. Resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Quem seria Abraão se tivesse fé, mas não tivesse feito nada, se não tivesse obedecido? Acredita, mas não obedece. Como muitos, né, fizeram, como Paulo fez quando fugiu, como Jonas fez. Se Deus não tivesse providenciado para que eles voltassem e cumprissem a missão.
se eles tivessem conseguido realmente fugir daquilo que Deus havia determinado, o que seria desses grandes homens? O que teria acontecido? O que nós saberíamos a respeito deles? Obviamente que nada. E com certeza, durante toda a história bíblica, houve pessoas assim, que ouviram, que acreditaram, mas não cumpriram, que fugiram e perderam a sua oportunidade de salvação. O que nós podemos fazer para Deus? Essa pergunta nós precisamos fazer, porque ela vem de encontro ao que nós estamos falando aqui. Paulo disse que qualquer coisa que fizéssemos seria trapo de imundícia, né? Então, nós não temos nada a fazer para Deus. O que é que eu posso, hoje, decidir fazer que vai agradar a Deus, que vai atender uma necessidade de Deus? Primeiro, qual é a necessidade de Deus? Deus não tem necessidade. Ele é o Criador de todas as coisas, em todos os tempos e em todos os lugares. Então, o que eu posso, um simples mortal, fazer para Deus? Nada. Mas Jesus nos ensinou, né? Eu já disse antes, mas vou repetir. O que fizeres a esses pequeninos, é a mim que estão fazendo. Então, só há uma forma de fazer algo para Deus, quando eu faço para o meu semelhante. Mas o meu fazer não pode ser um fazer egoísta, esperando receber algo em troca. Porque isso não é amor. Isso é egoísmo. Isso não é uma fé legítima, uma fé verdadeira que se baseia no amor universal e incondicional de Deus. A fé deve vir antes da obra, porque a fé não revela a obra. A obra é que revela a fé. Eu posso fazer muitas obras. Por exemplo, a obra que o espírita faz. Ele faz porque precisa somar pontos, né? Os positivos e negativos, para ter um saldo positivo no fim da vida. Essa obra é inútil, porque você não negocia com Deus. A graça já te foi dada. Ela está disponível, é de graça. Basta que você receba. Então, eu preciso fazer fazer uma obra pela fé. E essa fé, repito, encapsulada num amor que imite o amor de Deus. Imite, porque nós somos incapazes de ter um amor tão indistinto, tão universal. Mas eu preciso buscar, manifestar esse amor de Deus, que não faz acepção de pessoas. Nunca teremos o amor de Deus ao ponto de entregar o filho. Nem Abraão foi capaz disto, já que entregou por fé e não por amor. E aí, eu disse, a fé é acreditar nas coisas que virão. Abraão acreditou. Por isso, ele se dispôs a obedecer. Agora, o amor de Deus, não. Ele não precisou ou não buscou acreditar. Por quê? Porque nós não poderíamos retribuir de nenhuma forma. Nossa obra não revela nada a Deus. Quando Deus chamou Abraão e lhe conferiu a missão, né, de constituir uma nova nação, um novo povo, Deus se surpreendeu com o posicionamento de Abraão? Quando Deus pediu a Abraão seu filho Isaque, Deus se surpreendeu com o que Abraão fez, com a decisão que Abraão teve? Obviamente que não. A presciência de Deus permite Deus conhecer todas as coisas. E Deus sabia do posicionamento de Abraão. Mas Abraão, com certeza, se surpreendeu. A mulher de Abraão, com certeza, se surpreendeu. Os empregados e a família de Abraão se surpreenderam com ele, porque ninguém acreditava que ele fosse capaz de uma fé tão grande, a ponto de agir como Deus queria que ele agisse. Agora, eu sou capaz também de me mover na direção do amor de Deus, como Deus quer que eu haja? E o amor de Deus, ou a ação de Abraão, tornou a fé de Abraão conhecido, ou foi a fé de Abraão que tornou Abraão conhecido? Se ele tivesse só a fé sem as obras,
então ele não seria conhecido como é. Se tornou conhecido porque teve fé, acreditou e agiu conforme a sua fé. Agora nós vamos bem rápido ao nosso questionário, que está lá na página 38. Pela fé, devemos usar a palavra de Deus para avaliar a nós mesmos. Então, a palavra de Deus é uma medida que cabe a nós. Nós é que temos que nos encaixar nas medidas da palavra de Deus, e não o nosso semelhante. Eu não devo julgar o meu próximo, nem para absolvê-lo, nem para condená-lo, porque eu não fui constituído juiz para isso. Só há um justo juiz, e ele vai julgar a todos. Então, eu preciso compreender que a palavra de Deus serve primeiramente para mim. Ao próximo eu dedico o amor de Deus, mas o julgamento eu trago para mim mesmo. Verdadeiro amor é aquele que se revela em ações, e ações são obras. Eu preciso agir conforme o amor de Deus que habita em mim. A fé produz em nós bons frutos. A palavra de Deus, eu li numa aula passada, não vou me recordar agora, mas diz que nós somos feitos para as boas obras. Então, boas obras significa bons frutos. E confiança, porque a fé também produz confiança em nós. Eu acredito na palavra de Deus, eu acredito que as promessas de Deus se cumprirão, como Abraão acreditou. E essa é propriamente a definição de fé. Que fomos salvos para as boas obras, como eu disse, né? Então, os bons frutos, confiança e boas obras. Podemos dizer que a fé é a causa e a obra é o efeito ou a consequência da fé. Abraão foi salvo pela fé, mas foi revelado pelas obras. E eu vou insistir, revelado para si mesmo, revelado para a sua família, para os seus empregados e para o mundo. Porque Deus já conhecia Abraão. Deus já sabia qual seria o seu posicionamento. Revelamos Cristo ao mundo pelo que fazemos, não pelo que acreditamos. Não adianta eu dizer que acredito. Eu preciso manifestar a minha crença através das minhas obras. E, por fim, nossa fé nos liga a Deus, mas nossas obras nos ligam ao reino, porque nós temos uma missão de Deus, que é construir o seu reino. Como diz a oração do Pai Nosso, né? Assim na terra como no céu. Então, nós temos que construir esse reino, assim na terra, como ele já está construído no céu. Porque no céu, o reino de Deus já é uma realidade. E nós só temos que escolher se nós vamos fazer parte desse reino ou não. E nós vamos fazer parte desse reino, sendo representante dele aqui na terra, manifestando o amor de Deus e agindo conforme esse amor. Terminamos agora, lembrando aqui que nosso próximo encontro é o 9º encontro. O tema são as sabedorias. O texto de referência é Tiago, capítulo 3, versos 1 ao 18. Questionário na página 38, eu recomendo e peço, e insisto que os senhores que leiam a apostila, porque nem tudo que está sendo dito está na apostila, e nem tudo que está na apostila está sendo dito. Então, o que nós dissemos aqui complementa a apostila e vice-versa. Deus abençoe e que nenhum mal nos alcance, que Deus proteja, guarde e livre a nossa família, que nós possamos andar na presença de Deus e que Deus possa ser a nossa verdadeira direção. Amém. Encerramos, Amém. Pastor. Amém, presbítero. Ufa! Que Maratona. bom. Nosso Deus, como foi bom, maravilhoso. Dentro do tempo, hein? Dentro do tempo, nem percebemos o tempo passar, tanto que foi bom. Amém, queridos. Presbítero, muito obrigado, foi maravilhoso explanar aí até os exemplos. Eu falei, Deus, como encaixou todas as coisas, né? Como foi bom. Eu vejo um aprendizado a cada encontro, e como ficou claro
a questão da fé e das obras, né? Isso a gente precisa realmente exercer. E não basta só o intelecto, a gente precisa realmente estar no coração, a prática, o exercer, a fé, e quando nós exercemos, as obras aparecem, né? Isso que foi dito. E eu quero abrir para os demais irmãos aí, os pastores que quiserem comentar. Eu vi que tem vários exemplos, eu anotei vários aqui que o presbítero falou. O conteúdo é muito rico, né? Ele fala sobre fé, sobre a fé sem obras é morta, e os irmãos aí que quiserem trazer algum exemplo, falar, comentar. Eu quero. Aham. Eu falei assim, gente do céu, o pastor tem que estudar mais. Presbítero, eu gostaria que o senhor nos ajudasse. Por exemplo, no início o senhor falou a respeito das pessoas que não traduzem essas obras, as pessoas, né, não direciona, não faz nada para o próximo, né? O senhor disse que elas têm fé, mas essa fé é morta. Eu gostaria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre ter fé, mas uma fé morta. Sim, pastor, é o que Tiago explica, né? Ele faz até aquele uso, eu achei interessante, porque foi uma coisa que eu peguei bastante também, assim, que é quando ele faz aquela fala reflexiva. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, porque o que ele está falando? Quando ele... Deixa eu achar aqui, vai ficar mais fácil de entender. Está bem no começo aqui. Aqui, ó, verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Quer dizer, ele está fazendo um uso reflexivo aqui, né? Ou seja, ele está dizendo que aquela fé, ela existe, ela não é falsa. A pessoa vai para a igreja, recebe a palavra de Deus, ouve e se converte. E naquele primeiro momento, eu acho até que aquela parábola de Jesus Cristo, né, das sementes, eu acho que caberia bem aqui. É o caso daquela semente que cai no terreno pedregoso. Aquela semente não dá raiz. Então, é o que acontece com essa pessoa. Ela, por um momento, até ela tem fé. A fé nasce no coração dela, ela toma a decisão verdadeira de seguir a Deus, mas quando ela conserva para si, guarda na sua mente ou no seu coração, como queiram, aquela fé que ela introjetou, aquela fé começa a definhar, porque ela não tem raiz. Então, ela começa a murchar, secar, o sol inclemente bate sobre ela, as coisas do mundo continuam chamando, e ela se desvia. Ela simplesmente não conclui a sua conversão. A sua conversão teve um início real, verdadeiro, mas ela não foi conclusa a partir do momento que ela não modificou a vida daquela pessoa. Ou seja, a fé que ela introjetou não impactou a própria vida. E se não impactou a vida, se não houve transformação interior para o exterior, ela não vai impactar o exterior. Ela não vai alcançar o semelhante, ela não vai alcançar o vizinho, ela não vai alcançar a própria família. Pensa a pessoa que é irritadiça, aquela pessoa que briga com todo mundo na família, que briga com a mãe, que briga com o pai, que briga com os irmãos, chega na festa de fim de ano, briga com todo mundo, grita, xinga, joga panela. Eu acho que o exemplo ficou bem claro aqui, no sentido da pessoa impertinente. Aí aquela pessoa, de repente, vai para a igreja. E lá na igreja, ela conhece a Deus, ela recebe Deus no seu coração e vê que está errado, ela precisa mudar, ela se arrepende, mas e a família toda descobre, ela se converteu, foi para a igreja. Mas ela volta na festa do próximo ano e pratica as mesmas coisas, age do mesmo jeito. Qual o testemunho que ela está dando? A respeito da igreja, a respeito de Deus, a respeito dos ensinos de Jesus Cristo. Ela está pecando, porque ela está dando um péssimo testemunho, está fazendo com que aquelas pessoas se afastem de Deus. Então, essa fé dela não viceja. Eu acho que eu já falei muito.
É uma fé que não Ok. produz. Você fala que é uma fé que produz arrependimento, mas na verdade, então, ela não produz arrependimento no coração, é isso? Não, pastor, às vezes até produz arrependimento, porque na Aham. hora, aquela pessoa, ela enxerga, ela consegue, através da palavra ministrada, ela enxerga que ela realmente comete erros, que ela não está vivendo como Cristo quer que ela viva. Mas ela não consegue se determinar. Ela sai dali e volta a praticar os mesmos erros. Ela não deixa, ela não Entendi. conclui a sua conversão. Ela não se transforma. Tá. Amém. A segunda coisa, tá? Aluno tem que perguntar ao professor, né? Porque o aluno Cuidado com o que pergunta, pastor, porque eu não estou no seu não nível. é dúvida mesmo, tá? É dúvida mesmo, não é pegadinha, não é nada. Aqui o senhor fez uma colocação bem bacana, no número 3 da página 35. Os demônios creem que estremece. Fala um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Os demônios creem que estremece. Isso. Vamos ver o que Página Tiago diz. 35. Isso. Vamos ver o que Tiago diz sobre isso. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremece. Ou seja, a crença do diabo, ela é legítima. Por quê? Porque nós buscamos conhecer a Deus, não é isso? Nós vamos à igreja, nós oramos, nós lemos a Bíblia, para quê? Para conhecer a Deus, para saber quem é o Deus que nós adoramos e o que ele requer de nós. O diabo não precisa disso. O diabo não precisa nem ler a Isso. palavra de Deus. Eu né? lembro que o senhor falou assim, eles conhecem Deus. Ele conhece Conhecem Deus. pessoalmente, pastor. O diabo conviveu com Deus. Sim. Conviveu O com senhor Deus. fez essa... Só que o que ele fez? Ele se afastou, né? Ele deixou as boas obras para praticar as obras más. E isso fez com que ele se afastasse a tal ponto que o retorno do diabo hoje para o seio de Deus é impossível. Porque a distância que ele tomou é muito grande. Essa sua explicação, ela fecha assim com tanta clareza para nós a respeito da fé e da obra, maravilhosa. Que bom. A terceira aqui já vou passar a bola, tá? É porque eu anotei e agora estou perguntando. O senhor disse que Abraão fez porque creu. Então, Sim. consequentemente, se eu não creio, eu não faço? Ou se eu faço é porque eu creio? Não, pastor, o senhor pode fazer e não crer. Né? Tem gente que, por natureza, né, faz obras boas porque acreditam em alguma coisa que não seja Deus ou porque são pessoas mesmizadas, mas isso não é fé. E isso também não tem efeito. Por quê? Porque são obras com objetivos escusos. Né? Agora, a minha conversão, o que aconteceu com Abraão? Abraão foi chamado e ele foi movido única e exclusivamente pela fé. Qual que é a definição de fé? Firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das que se esperam. Sim. Então, Abraão teve convicção do Deus que ele não via. E ele teve certeza do que ele esperava, que era ser feita uma grande nação e uma bênção para todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis 12, 1 ao 3. Então, Abraão creu, ele acreditou naquilo, verdadeiramente, mesmo não vendo. Ele acreditou. E ele se moveu com base nessa crença. E com base no que ele acreditou, ele entregou o filho. Agora, Abraão entregou porque acreditou. Mas Deus também entregou o filho dele. E por que é que Deus entregou o filho dele? A não ser por amor, por puro amor. Uma vez que nós não tínhamos nada a oferecer, nós não tínhamos nenhuma promessa a cumprir para Deus. O que é que nós podemos fazer para Deus? O que é que nós podemos prometer a Ele? Que não vamos pecar mais? Agora eu vou ser santo? Então nós não podemos prometer nada. Deus fez porque amou, simplesmente. Amou e fez. Tem uma letra de uma canção nova aí que diz que nós não viemos atrás de bênção porque Deus não nos deve nada. Amém. Obrigado. Ótimo. Amém. Obrigado, pastor. Ótimo o debate. Alguém quer fazer alguma observação, algum questionamento? Fala, presidente. O César está falando. Oi, Bem, eu queria falar o seguinte.
fé é uma coisa, salvação é outra, tá? Porque a fé sem você crer em Jesus, mas não manifestar isso em amor, em conversão, em mudança de atitude, tá? Ela não vai trazer uma obra. Então, a mesma coisa é o seguinte, e obra só por obra, tá? Também não quer dizer que vai ser salvo. Porque Jesus falava assim, naquele dia haverá muito ranger e choro, porque alguns vão falar, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no seu nome eu curei enfermos. E Jesus fala assim, afasta, eu não vos conheço. Então, não é só obra também. Então, é uma coisa que é fé, o amor, a obra, né? Dentro da palavra de Deus, cumprindo e tendo conversão para ter salvação. Ok? Porque só a fé e a pessoa crê, mas aquilo não gera amor, não gera conversão, tá bom? Aquilo não vai... Tem muito intelectual que crê. Ah, eu entendi, né? Crê em Deus, mas não age, não faz nada. Então, ali, ele teve fé, mas ele não fez nada, não tem amor, não tem ação, ou seja, também não tem salvação, porque ele acreditou, creu, mas não tem salvação. Mesma coisa o Satanás. Ele conhece a palavra, ele tem, ele sabe o que é a obra, mas ele não age. Então, o que acontece? Ele não tem posicionamento diante de Deus. E isso não traz salvação. Okay? Então, a fé sem a obra dentro da palavra, tá? Tem salvação. Então, só a obra também, muitos de nós achando que vai fazer a obra, né? Tem a fé, tem a obra, mas não está dentro da palavra, também na hora H não vai ter salvação. Então, tem que ter a fé, o amor, a obra dentro da palavra, cumprindo a palavra. Aí, para ter salvação. Ô César, só para fazer um resumo aqui a respeito disso, foi aquilo que eu coloquei aí, não me lembro qual foi o slide, mas a conversão, ela se inicia com a fé, mas ela só se conclui com a obra, né? Quer dizer, são inseparáveis. É tipo, nós colocamos aqui também o espírito e o corpo, né? Nós não conseguimos viver sem o corpo, sem o espírito. Não há vida sem o espírito. A mesma coisa é a fé. A fé, para estar viva, ela precisa da obra. É porque você crê em Jesus, mas você não tem amor e não manifestar isso em obra, também não tem sentido. Você tem que ter uma conversão, tem que ter uma mudança de vida, mudança de atitude, mudança de palavreado seu. Você vai manifestando aquele amor, aquela conversão nas suas atitudes. Essas atitudes vai se transformando em obras. É isso que eu estou chamando atenção. Amém. Uma coisa está casada com a outra. Sim. Alguém mais? Pastor Jorley está aí, Pastor Jorley? Estou te vendo. Oi, pastor. Oi, fala, João Wilson. Só queria tirar uma dúvida com o presbítero. Assim, confesso que ele comentou, ele falou, né, sobre o arrependimento do demônio, né, que seria impossível pela distância, né? Assim, mas é impossível como assim, essa distância? Que até nunca me passou pela cabeça. Como ele comentou, eu fiquei assim, uma coisa... Por exemplo, porque nós temos o demônio e temos os anjos que caíram também, que são os demônios, né? E esses demônios, por exemplo, esses demônios que são os anjos que caiu, eles podem se arrepender? Pastor, seguinte, eu tomo muito cuidado quando eu vou falar de alguns assuntos, porque a gente desvia do tema principal, porque teologia tem disso, né? Mas isso realmente é um ponto de vista teológico de que o que aconteceu? Quando houve a rebelião demoníaca, né, dos anjos contra Deus, contra a soberania de Deus, na verdade, porque o que eles buscavam era uma soberania. Tanto é que muitas pessoas confundem, acham que existe Deus e o diabo, e que nós estamos entre os dois porque eles disputam. Deus não disputa nada com o diabo.
O diabo é criatura. Então o que acontece? O diabo, ele se arvorou tanto a ter o poder de Deus, a buscar o poder de Deus, a se sentir magnânimo, que ele foi se afastando, porque, na verdade, essa rebelião, ela não aconteceu de uma hora para outra, certamente. Né? A gente imagina que, e eu repito, isso é um desenvolvimento teológico, de que o diabo foi percebendo, né, a grandeza de Deus e foi cobiçando aquilo, desejando, deixou aquilo crescer em seu coração, ao ponto de... Estão me ouvindo? Está ouvindo, César? Está ouvindo aí? Tá? Sim, está então, bem. tá. Então, esse sentimento foi crescendo, e eu repito, é uma análise teológica, isso foi crescendo e ele foi afastando de Deus, ao ponto de esse sentimento se tornar único no coração do diabo, né? no interior daquele anjo, né? Que habitava com Deus. Então, aquilo cresceu de tal forma que tornou a sua própria natureza. Então, aqueles anjos, eles não têm perdão, não é porque Deus seja mau ou não quer recebê-los, não. É porque aquele egoísmo deles, aquela vaidade deles se tornou tão grande que é impossível eles terem qualquer semente de luz no interior deles. Então, também, eu insisto muito que é um estudo teológico, porque, né, teologia cabe muita discussão. E também Viveiro. João, Pastor Jorley, só complementando aqui antes, o João Eudes, deu para você compreender, meu irmão? Não, sim, assim já apareceu. Eu só queria tirar outra dúvida com ele. É possível ou não? Sim, pode falar. Não, irmão, não é possível. Eu vou repetir, porque eu acabei tergiversando demais, mas é o seguinte, essa arrogância demoníaca cresceu tanto que se tornou impossível o diabo se arrepender. Se não há arrependimento, não há misericórdia. Então, para eles também não há misericórdia. Não, mas eu queria falar, tudo bem, eu queria de outro assunto aqui do início. Sim, pois não. Onde foi falado aqui que o amor de Deus é universal, né? Mas sim, o julgamento não, né? Então, isso seria correto, então, dizer que, no caso aqui, então, o julgamento não, porque seria de acordo com a conduta de cada um, é isso? É individual, né? É isso? Não é só que é individual, não. Olha só o que Tiago disse na aula passada, nós estudamos isso. Para quem tem misericórdia, misericórdia. Lógico, quando você fala, mas a pessoa chegou lá, Deus age com misericórdia, então ele já foi julgado. Mas Tiago diz, para esses não há julgamento, porque a misericórdia de Deus não vai condená-lo. Ele pode até chegar no dia do julgamento, mas o que Deus vai dizer para ele? Meu filho, não tem julgamento para você. Você já está salvo, é o que Tiago coloca, né? Então, esse julgamento de Deus, para aqueles que foram misericordiosos, segundo Tiago, ele não existe. E Tiago trabalha em cima da sua teologia, daquilo que ele prega. Então, se não há misericórdia para alguns, então, sim, o julgamento é seletivo. Exatamente. Obrigado. Isso. Ô, João, só para falar um pouquinho também que o Viveiros falou, Deus é amor. E se ele é amor e o diabo não tem amor, não há condição mínima de ele se achegar a Deus novamente, porque o amor foi totalmente esvaziado do coração dele. Então, é exatamente isso. Essa distância é exatamente isso, a ausência total de amor, porque Deus é amor. E isso resume tudo o que é a essência de Deus, é o amor. E o diabo não tem um mínimo, um pouco do que Deus tem, que é esse amor. Só para não completar, só para trazer um outro comentário a respeito disso. Perfeito, aí. Foi perfeito. Tudo bem? Eu só queria aproveitar esse momento aí da pergunta do João, da fala do presbítero e do pastor Jorley. Em Ezequiel 28, o presbítero fala isso que você comentou. Ele diz assim, que o comércio dele, de Satanás, foi aumentando, ou seja, ele não ficou parado, teve uma rebelião e Fala aí, irmã, que eu vou anotar. Repete aí, por favor. Ezequiel, capítulo 28, ele vai falar a respeito, porque lá é uma profecia contra o rei de Tiro, mas, na verdade, está se retratando sobre Satanás. Ele vai falar
que no versículo capítulo 28, versículo 4, fala assim: a sua sabedoria, a sua inteligência o enriqueceram com tesouros de ouro e prata. Aí o 5, você fez bons negócios e continuou aumentando o lucro. Essa versão minha é uma versão bem atualizada, mas a mais antiga vai dizer que o comércio de Satanás, quando estava na presença de Deus, foi aumentando, ou seja, ele foi, isso que você falou, ele em momento nenhum jamais vai reconhecer, ele sempre vai trabalhar contra Deus. Por isso que não tem arrependimento. Porque muito obrigado por essa contribuição, eu até anotei aqui. Porque para quem é que é a salvação? Para quem que é o perdão de Deus? Para quem se arrepende? Satanás nunca. O comércio dele vai ser sempre aumentando para induzir pessoas a ir contra Deus, o sistema contra Deus. É assim, ele não tem limites. Então, não tem arrependimento, não tem perdão. Muito Só bom, isso pastora. que eu queria dizer. Então, tá bom, meu querido. Deus abençoe. Obrigado. Aí. Ó, só isso? Só isso, pastora? Pastor, eu gostei do essas mulheres crentes mais, hein, pastor Luiz? Não. Tá pegando fogo. Não falo nada, eu estou aprendendo. Não é isso, não. Ó, gostei do exemplo da salvação lá do carro, da graça, sobre o carro, que foi maravilhoso, excepcional. Eu penso até que tem que gravar um videozinho pequenininho, até mesmo para divulgar na igreja. Eu posso usar esse negócio do carro, porque o meu pai não me deu o carro, não. Isso, não, mas eu também deu, não. A gente vai fazer cura interior com os pais que não deram pastora, carro. Tá bom? O César grava. É só pegar o pedacinho do vídeo com o César. Pois é, e seria interessante, porque acontece? Ser humano é estimulado pelo que vê, entendeu? Pelo que ouve, assim, a visão estimula muito. Pegar um videozinho de gravar um pedacinho dessa aula de hoje, por exemplo, na hora de dar o aviso, a gente lança o vídeo ao invés de dar o aviso. Ele é mais criativo. Parabéns pela aula e por todos aí que estão aí nessa direção. Tá bom? Tem uma fila de gente querendo falar aí. Eu acho que a gente tem que ser mais sucinto agora. Porque Saulo, lembra de você ter comentado de divulgar mais essa aula? Esses detalhezinhos que a Lu está falando pode ser uma deixa para despertar interesse nas pessoas. Sim, pastor. Foi bom mesmo. Nós precisamos melhorar com relação à divulgação e eu acho que isso vai fazer muito efeito, vai ser melhor mesmo. Amém? Alguém mais? O César quer usar a palavra, o pastor Moacir também está pedindo a palavra e a Júnior também está pedindo a palavra aqui do meu lado. Ok. Então, vamos lá. Vamos deixar a Júnior falar, porque ela está aqui do lado. Fala, Moacir. É só um lembrete. Enquanto Deus vem para nos dar vida e abundância. Nós não estamos ouvindo. Vai aqui, ó. Tá mudo, não. Tá, pode falar. Vocês estão me ouvindo? Não, a Juni não. Ela pode não aparecer aí. Agora tá. Aí. Oi, agora? Tá ouvindo agora? Sim. Agora sim. Ué, só ouve de frente. É o seguinte, só para lembrar os papéis específicos, que enquanto Deus vem para nos dar vida e vida em abundância, o demônio também, Satanás tem o papel dele, roubar, matar e destruir. Então, para ele, não adianta a gente esperar algo bom do inimigo, pelo contrário, é estarmos sempre alertas, antenados, porque ele está ao nosso derredor, a qualquer momento, querendo o quê? Roubar o que Deus nos dá. Roubar a nossa felicidade, a saúde, a nossa família, roubar tudo que é bom. Então, nós não podemos titubear quanto ao significado de Satanás na vida das pessoas, porque ele vai atrapalhar e ele não perde tempo, ele não titubeia e ele não dorme. Amém. Aqui tem o César e o Moacir. Verdade. Pastor Moacir. Oi, pastor Moacir. Só autoridade aqui hoje. A graça e paz aí, igreja, pessoal que está acompanhando. Amém. Parabéns aí o presbítero Avelar. Eu não me sinto aí na autoridade de fazer comentários em cima dessa aula, em função da qualidade com que ele discorreu o conteúdo. Seria talvez até redundante eu querer fazer alguma colocação aqui. Igual o pastor Luiz, estamos de aluno mesmo.
Foi de alto nível aí as colocações. Mas eu gostaria de fazer um comentário no seguinte quesito. Para mim sempre foi assim muito, não é que é confuso, mas é algo a ser estudado muito mais daquilo que eu já estudei a respeito dessa questão da fé e das obras. O que eu entendo, né? Que muita gente já aceitou a Jesus e nós estamos, a cada dia que passa, conhecendo a Jesus, né? Isso que nós estamos fazendo é conhecer cada vez mais a Jesus, aquilo que ele falou, aquilo que nos ensinou. Agora, a grande dificuldade que eu entendo, acredito não ser a nossa, mas da grande maioria das pessoas, é de servir a Jesus. Eu acho que aí é que está o ponto, porque a gente aceita Jesus, conhece a Jesus naquela intenção de ser servido, né? A gente está contratando alguém para resolver os nossos problemas. Então, a dificuldade é de mostrar essa obra, porque essa obra eu preciso atender o meu irmão. E aí, para atender o meu irmão, eu preciso de muita humildade. E aí eu trabalho também com tem uma outra maneira de olhar, né, a respeito do ganhar, do consolidar, do treinar e do enviar. Eu penso que muitas vezes a gente acaba se equivocando. A gente ganha as pessoas para Jesus e tenta enviá-las. E falta consolidar e falta esse treinar. E isso não é da noite para o dia. Você consolidar um cristão e treinar um cristão, muitas vezes isso demora 2 anos. Exatamente. E a gente tem lá nas palavras de Paulo, né, que ele tem horas que se estressa com a igreja, né, porque as pessoas têm ele faz até um comparativo lá entre as dores do parto, né, ele pega as dores físicas e leva isso para a questão espiritual, o quanto que é difícil a gente matar a carne para que o espírito prevaleça. Então, essa questão do ser servo, através dessa obra, entender esse papel do servir, eu acredito que tem sido uma dificuldade muito grande por parte da grande maioria dos cristãos. Nesse quesito de mostrar o tamanho do Deus que está em nós. Esse questionamento que o senhor colocou aí, ele é histórico, né? Tanto é que eu disse no início, nos primeiros encontros nossos, discutiu-se muito antes de colocar o livro de Tiago na Bíblia como um livro canônico, porque acreditava-se, alguns, né, estudiosos acreditavam que não era, que não deveria. Então, quer dizer, é uma coisa que não é nosso, já vem de longo tempo. E esse é o nosso grande desafio, né? Que o pastor Moacir falou aí, realmente faz toda a diferença. Um ministério onde não discipula, onde não introduz a visão da igreja na sua comunidade, ela se torna uma comunidade dispersa, entendeu? Por isso que o papel fundamental... Só para afirmar aqui, que no Ministério Fé e Família só não treina quem não quiser, porque não é por falta de oportunidade. Isso! É uma grande perda quem não está participando de um trabalho desse enriquecedor de grande valia. Amém. Isso aí é um detalhe interessante que eu estava até pensando. Nós temos as aulas hoje, os recém-convertidos têm uma sala lá antes dos cultos para ser ensinado. Isso aí é a realidade. Nós estamos investindo pesado nisso aí. Amém. E esse é o papel da igreja, amém, irmãos? Isso que o pastor falou é muito importante. Amém? Alguém mais? César, você quer falar também? Eu quero. O João Eudes falou o negócio do Satanás aí, do diabo. Eu queria só lembrar a passagem para ele, lá do Gadareno. E Jesus, quando fez a libertação do Gadareno, as legiões entraram nos porcos, não é? Lembrou? Só que aí a legião falou assim, Senhor, deixe nós entrar nos porcos, porque não é chegada a nossa hora. Ou seja, eles sabem que eles já eram condenados. Então não tem salvação para demônio, não. Já estão condenados. Só que eles sabem que vai chegar a hora deles. Então, enquanto não chega a hora deles, eles vão querer levar o máximo de gente possível para o lado deles. Vai levar para o lado de fogo. Então, é onde que quem bobear é que vai junto, ok? Isso é o que eu queria falar para o João Eudes. Perfeito. Amém. Perfeito, César. Amém.
Amém, irmãos? Acho que nós já estamos quase ao fim, ainda tem mais aqui. Alguém quer trazer algum comentário? Acho que já foi bem debatido, né? Hoje foi, hein? Foi. Pastor Amém, Luiz mas botou fogo aí hoje, viu? foi muito bom, foi maravilhoso. Nós estamos encerrando nossos trabalhos. Primeiramente, agradecer ao Senhor por nos permitir, a cada um de vocês, presbítero Avelar. Tem sido maravilhoso, Avelar. Eu tenho dito que cada semana eu tenho aprendido. Todos tenham aprendido. E quero comunicar aos irmãos, sabe? Convidar. Eu acredito que todos nós somos líderes, então, assim, é importante nós divulgarmos também, junto com a nossa liderança, com aquilo que você faz parte, amém? Para estar junto conosco, amém? Eu quero agradecer a todos, agradecer a cada um dos pastores que sempre está aí nos apoiando, nos ajudando, tem sido muito bom. Obrigado a cada um dos irmãos por nos ajudar aí, estarmos juntos nessa caminhada. Pastor Sábio, só um detalhe. Se cada um de nós mandar um link para um amigo, cada um dobra a quantidade de pessoas. Só isso. Amém. Amém, professor. Em nome de Jesus, nós vamos fazer isso, vamos trabalhar e eu tenho convicção de que vai melhorar a nossa turma aí junto conosco. Amém? Amém, irmãos? Alguém quer falar? Só lembrando que quem perdeu as primeiras aulas e quiser acompanhar, pode assistir, né? Tem um link aí disponível. Sim, nós temos o link. Assim que terminar a nossa reunião, o presbítero César nos disponibiliza o link com toda a administração, tudo, o evento. Eu sempre jogo nos grupos. Amém? Então, assim, todas as vezes vai estar aí, eu vou conversar também para colocar sempre no YouTube, lá da igreja, para poder a igreja em si, quem quiser, estar acessando. Amém? Obrigado a cada um de vocês. Alguém fazer uma oração aí por nós, por favor, para o encerramento. Senhor, bendito seja o teu nome por esse tempo de comunhão. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem investido em nós a tua bendita palavra. E nós sabemos, Pai, que esse investimento é para que nós possamos, Pai, compartilhar com outras pessoas. De graça recebemos e de graça nós precisamos dar. É o que nós aprendemos aqui nessa tarde. A nossa fé precisa ser movida pelas nossas obras. Agirmos demonstrando, Senhor, que o nosso amor a Ti é diante do nosso semelhante. Não importa, Pai, não diante de julgamentos, mas diante de atitudes, Pai. Quero te agradecer pelo esmero, pela dedicação dessa equipe, Senhor, que tem preparado cada aula, Pai, tem estudado, tem se dedicado para nos ensinar. Por cada aluno, por cada irmão que se dispuseram de estarmos juntos nesta noite. É um privilégio, Senhor, que a eternidade irá contar esses momentos maravilhosos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Amém, presbítero. Obrigado. Boa noite. Obrigado, viu? Obrigado, presbítero, a todos. Amém. Pastor Saulo, eu vou renomear aí. Por favor. Carlos Eduardo. Segundo B. Tá certo agora? Vê se tá certo aí. Isso, tá certinho. Obrigado, viu? Carlos com S no final? É Carlos mesmo, desse jeito. Tá, Carlos Eduardo mesmo.